E hoje mais um vídeo aqui no canal, segunda-feira, para começar a semana nós vamos falar de anúncios de dividendos, nós temos Datacom abertos aí ao mercado, vamos falar também de resultados trimestrais, é o mês de agosto começando e promete ser repleto de fatos importantes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ative as notificações. Vamos começar falando sobre dividendos e Datacom. A Vale fez um bom anúncio aí ao mercado, né? Comunicou também outras coisas importantes, nós vamos falar já, mas vamos primeiro aqui ao anúncio de dividendo, na verdade, juros sobre capital próprio, para o montante aí de 8,2 bilhões anunciados aí, né, que corresponde a R$ 1,91 por ação. A Datacom é até o dia 11 de agosto, né, e o pagamento será no dia 1º de setembro. Então a Vale segue aí com um bom dividendo, mas já a gente fala mais sobre ela e sobre os resultados da empresa, porque nós tivemos mais anúncios aí de dividendos nessa última semana. A Intelbras também comunicou que vai pagar dividendos, o valor aí de 54 milhões, o que dá cerca de 16 centavos por ação. A Datacom é até o dia 1º de agosto agora e o pagamento vai ser no dia 15 de agosto de 2023. Fora esses dois anúncios então, né, que foram os mais recentes nessa semana, nós temos que lembrar da BB Seguridade, né, porque ela já comunicou também que vai anunciar aí, né, um belo dividendo agora no mês de agosto. São cerca de 3,2 bilhões que a empresa já comunicou e a data prevista para o anúncio é o dia 7 de agosto agora. Então deve vir aí algo perto de R$ 1,60 por ação da BB Seguridade e a Datacom vai ser agora no mês de agosto. E além desses anúncios recentes, tivemos mais Datacom abertos aí, conforme vocês sempre me pedem para atualizar, como por exemplo o Banco Paine e a Vivo, né, o primeiro pagando aí 10 centavos por ação e a Vivo que vai pagar 24 centavos por ação. A Datacom é até o dia 31 agora apenas. Eu já até havia trazido esses dois fatos aí para vocês em vídeos anteriores. Assim como outras empresas também, né? Que a Datacom está aberta agora para agosto, como a JHSF. Datacom até o dia 10/8. A Taurus Armas também, que vai pagar 10 centavos. Datacom até 21/8. E o grupo Panvel, Datacom até 22/8, vai pagar aí cerca de 5 centavos por ação. Além dessas aí, né, tem também a Jalles Machado, que eu já havia trazido a informação também, né, vai deliberar algo em torno de 44 centavos por ação, além dos bancos, né, Bradesco, Banestes e Itaú, que pagam mensal, então todo mês tem Datacom. São então as empresas que anunciaram recentemente e estão com a Datacom ainda abertas aí para agosto. Vamos ficar ligado porque vai ter mais anúncio ainda, tá? E ainda no assunto dividendos, né? Agora, na verdade, política de dividendos, eu quero comentar também sobre a Petrobras, porque finalmente, né, ela divulgou aí a sua nova política de remuneração para os acionistas. E aqui, resumindo rapidamente para vocês, né, o comunicado que ela emitiu ao mercado, a nova política vai ser de 45% do fluxo de caixa livre, ou seja, né, um pouco abaixo aí da política anterior, que era de 60% do fluxo de caixa livre, desde que o endividamento da empresa se mantiver aí abaixo dos 65 bilhões. Essa regra, pelo que diz aqui nesse parágrafo, parece que continua nesse limite ainda. A mudança mesmo foi em relação ao percentual distribuído, né? Saindo aí de 60% para 45%, além ainda de possibilidade de recompra de ações. Não ficou claro aí no fato, né, como que vai ser isso, mas fica aí na expectativa conforme o documento informa. E essa informação aqui, né, em relação à nova política de remuneração, na minha visão, boa notícia, né? Vejo muito positivo, foi até melhor do que o mercado esperava, mas o problema agora é outro. Pois é, o investidor de Petrobras tem que estar atento agora em relação à política de preços aí dos combustíveis. Quais serão os impactos aí que isso pode causar na empresa daqui para frente, né? Nos próximos resultados, porque o preço do barril é referência, não tem jeito. Os preços praticados pela empresa já estão defasados, bastante na verdade, né? Ou seja, desde o fim do PPI, né, por parte da empresa, essa é a primeira vez aí que o petróleo engata uma subida. Aí o mercado pode começar a se perguntar um monte de coisa, cujas respostas só o futuro vai dizer. Por exemplo, né, a empresa vai reajustar preço ou vai deixar o pau quebrar? Se reajustar preço, pode pesar na inflação lá na frente, o que é ruim para a meta. De outro lado, se ela não fizer nada, pode levar a empresa a registrar prejuízo ou, no mínimo, pode cair bastante o lucro.
aí de nada adianta a política de dividendos, porque a empresa vai ter que pagar mesmo dando prejuízo ou lucrando menos. Mas, inclusive, em relação a isso ainda, né, deve ter anúncio aí de dividendos, tá? A qualquer momento a empresa pode anunciar, e a XP fez até uma nova estimativa aí, né, em relação à nova política de remuneração, onde ela estima aí, né, que a empresa deve anunciar dividendos de aproximadamente R$ 1 por ação referente ao segundo trimestre. Então, é uma boa política de remuneração, porém o risco continua, porque sem lucro estável, nada feito. Se o petróleo continuar subindo e a empresa não acompanhar essa alta, pode dar ruim sim. E isso, como eu disse, não tem como a gente saber. Nós vamos saber à medida que os resultados da empresa forem sendo divulgados a partir do terceiro, quarto trimestre. Vamos ver essa semana, né, como que o mercado vai se comportar, porque tem muita coisa acontecendo. E dito isso, vamos falar agora de resultado trimestral. Vamos começar com a Irani. A empresa divulgou agora há pouco seus números, hoje pela manhã, e a receita líquida foi de 394 milhões nesse trimestre, uma queda de 8% na comparação anual. O EBITDA foi de 117 milhões, uma queda de 19% na comparação anual. E por fim, o lucro líquido foi de 228 milhões, uma alta aí de 170%. Porém, vejam aí, né, que foi por conta de eventos não recorrentes. A empresa foi beneficiada aí pelo reconhecimento de créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição aí de Aparas e impactou o lucro líquido, senão seria aí, né, uma queda até relevante, né, de aproximadamente 20%. Então as principais linhas aí da empresa foram de queda se a gente não considerar aí esse evento não recorrente, né? A gente tem que ver no geral como que foram aí os dados de produção e venda da empresa principalmente, mas eu vou esperar, né, sair os números aí da Klabin também e fazer um vídeo aí comentando essas duas empresas, né? O que eu quero achar aqui, na verdade, é a alavancagem, né? Eu quero ver aqui como é que ficou. Eu acho que a dívida está subindo, a empresa vem investindo bastante, inclusive, e é isso mesmo, né? Aqui a gente vê que a alavancagem vem subindo, bateu aí 1,95 vezes, né, em relação ao EBITDA, consequência dos investimentos aí que a empresa vem fazendo e também por conta aí do juros altos, né, que também acaba pesando aí na dívida. Lembrando, né, que a empresa tem uma meta para ficar com a estrutura de capital, né, com a dívida abaixo aí de 2,5 vezes. Então já começa aí a depender de queda de juros aí, na minha opinião. Acho que num primeiro momento a questão aqui do não recorrente não tira o brilho da empresa, né? Ela está fazendo um ótimo trabalho, mas daqui para frente acho que as cotações podem ser muito influenciadas aí pelo otimismo em relação a essa questão dos juros, né? Expectativa em relação ao cenário local. Essa semana tem Copom, talvez os juros vão cair, o mercado pode seguir otimista. Como é uma small cap, né, acho que o mercado pode seguir precificando aí uma grande expectativa na empresa. Vamos seguir acompanhando, eu falo mais sobre ela junto com a Klabin, que deve divulgar em breve aí também os seus resultados. Eu quero voltar aqui na Vale, conforme eu falei, né, que ia comentar. Não foi só o anúncio de dividendos da empresa, para a gente poder repercutir, mas também o resultado, né, que era muito aguardado aí pelo mercado. E conforme esperado, foi de queda. Os números aí para vocês estão em dólares, tá bom? A empresa reportou receita líquida de 9,6 bilhões contra 11 do mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado foi de 4,1 bilhões contra 5,5 bilhões do mesmo período referente ao ano anterior. E o lucro líquido foi de 892 milhões, bem abaixo aí do mesmo período do ano anterior e também abaixo do primeiro trimestre de 2023. Segundo a empresa, os principais fatores que impactaram no lucro foram os menores preços de minério de ferro e níquel. Então, foi um resultado não tão bom assim, mas já esperado, na minha visão, devido à queda do minério de ferro já conhecido do mercado, né? Talvez o destaque aqui das informações divulgadas pela empresa tenha sido a venda de uma parte aí das suas operações de metais básicos, negócio formalizado aí entre a Vale, entre a Manara Minerals e a Engine. Essas empresas, né, negociando aí com a Vale um total de 13% de participação da operação, efetivada pelo valor de 3,4 bilhões de dólares. Então essa questão aqui, embora já precificada pelo mercado, tem reforçado a tese de desconto em relação às ações da Vale, né? Mesmo que exista, né, o risco aí das ações poderem cair ainda mais se o minério de ferro não se recuperar. E voltando rapidamente aqui a falar de dividendos da Vale, né, nos últimos 3 anos a empresa traz a informação, né, que distribuiu boa parte do lucro aí para o acionista. A empresa
trazendo a informação de que nos últimos 3 anos foram cerca de 27% de dividend yield acumulados. Somando aí os dividendos extraordinários, a empresa teve também recompra de ações nesse período e tudo isso, né, tem gerado valor para o acionista até aqui. Embora, né, sabemos que é uma empresa de ciclos. Nós tivemos o ciclo de alta muito bem aproveitado aí pela empresa e pelos investidores que foram beneficiados aí com esse montante de dividendos, e agora, né, nós estamos no ciclo de baixa da commodity e pode seguir afetando os resultados em 2023. Paciência. E ainda falando aí do minério de ferro, de resultado trimestral, nós tivemos também a Usiminas, também reportou seus números, vieram também fracos e pesando aí no preço das cotações das ações da empresa que fecharam a semana passada em queda. E no geral a empresa já devolveu todos os ganhos aí da alta da commodity. É uma empresa que talvez tenha um agravante, né, porque ela é muito sensível também ao doméstico, então talvez um case mais delicado, digamos assim. E entre os principais números reportados aí pela empresa, nós tivemos receita líquida de 6,8 bilhões, uma queda de 19% na comparação anual. O EBITDA ajustado foi de 366 milhões, uma queda de 81%. E o lucro líquido foi de 287 milhões, caindo 73% na comparação anual. No geral, os números não agradaram ao mercado. A parte de siderurgia, né, que puxou os números para baixo, mas a gente tem que lembrar que a empresa está com o alto forno parado, então esse impacto aqui já era esperado, porém o mercado sempre precifica com exageros, mas como é uma empresa que acaba seguindo o preço do minério, né, e depende da economia local gerando bem, o mercado pode penalizar ainda mais caso os dois fatores aí não sigam positivos. Acho que para o investidor que está posicionado em Usiminas, os gatilhos daqui para frente, principalmente a volta das operações do alto forno, tá? Que, segundo a empresa, deve retomar em setembro agora. Então já fica aí talvez para o final de 2023 e 2024 algum upside, né, que possa segurar preço aí das cotações nesse sentido. Isso é talvez, não dá para afirmar, e também o fato, né, de que a empresa está muito bem capitalizada. É um ponto de apoio importante para o investidor também, uma relação dívida líquida sobre EBITDA muito baixa, ou seja, a empresa está capitalizada, ainda falta muito aí para desandar o cenário de vez aí para Usiminas. E para quem pediu aqui algumas estimativas, olhando para a opinião dos analistas aqui pela ferramenta do Status Invest, a maioria fica de fora, né, recomendando aguardar. Apenas 2 analistas aí recomendando compra, 10 aguardando e 1 recomendando venda. E olhando para estimativas de dividendos, seguem mais modestas em relação a 2022, obviamente, com estimativas entre 4% e 5%. E em relação a anúncios de dividendos, né, para quem está esperando aí uma data com agora, o histórico da empresa não sinaliza nada nesse sentido daqui para frente em relação à data com. Geralmente é mês de abril. E acho que, no geral, né, o contexto para a Usiminas é que ainda siga pressionada em 2023. Vamos seguir acompanhando. Hoje a bolsa até abriu bastante otimista. Vamos ver como é que vai fechar essa segunda-feira, porque essa semana tem Copom e o mercado já espera corte de juros, não é de hoje, e pode reagir aí de imediato, positivo ou negativo, a depender da decisão que sai essa semana. Então, vamos ficar de olho, vamos com calma, seguindo com os estudos. Um abraço se você ficou comigo até aqui, bons investimentos e até a próxima.